Room Sessions a me guiar, o som do vento, vou viajar. Histórias guardadas no olhar. Pensar numa cena que era. Nós estamos indecisos entre 3 nomes. Estás a ver? Imagina, primeiro, eu percebi que a malta do Insta é mais confusa que nós. Não é mais confusa, é tipo... Não é confusa, mas é indecisa. Não é confuso, desculpa. A palavra não é confusa. Não sei se é indecisão, porque foi muito... Sim, imagina... Toda a gente é diferente. Nós tínhamos Room Sessions, Lobby e... Check-in. Check-out? Late check-out. Late Checkout. Esse, vou ser um bocado honesto, foi o nome que eu menos gostei do próprio... Late Checkout. Opa, não é que eu menos gostei. Tipo... Imagina se isto fosse publicado tarde, tipo à noite. Sim. Mas sim. Opa, mas e depois, entre Room Sessions e Lobby, eu estava a torcer muito que fosse Room Sessions. Sim, também. Eu estava a Tenho que torcer parar de olhar para ali. Estava a torcer muito para ser Room Sessions. E foi. E depois eu acho que correu tudo bem. Tipo, imagina, a música que está de intro e outro correu muito bem. O próprio nome também, a própria intro também. Yeah. A música é incrível. Fica no ouvido. Fica muito no ouvido, apesar de ser brasileira. E era uma cena que nós não estávamos muito Mas em português ficava querer. mal. Já viste? Eu tentei em português depois e não correu bem. Já viste? Como é que é? Room Vem-me Sessions, guiar. Vem-me guiar. Fica No som do vento vou viajar. Histórias contadas no olhar? Histórias guardadas no olhar. Histórias guardadas no olhar. E depois, o que é que eu também estava a Fica dizer? estranho em português Sim. de Portugal. Mas o Room Sessions por acaso foi um nome muito fixe. Claro que imagina, foi o que eu te disse também. E que também nós tínhamos pensado que era o Lobby pode ser uma edição um bocadinho mais especial, no sentido em quando a gente vai a outros sítios e não sei o quê, tipo, conhecer e fazer um bocadinho diferente do cenário em questão, que está incrível. Está incrível, está o normal. Mas sim, ou seja, basicamente era esse nome. E lá está, também é... Juro, estava mesmo a pensar nessa cena antes de começarmos a gravar. Hoje eu acho que não temos temas muito polémicos. Não. Acho que não. Felizmente. Aliás, tenho a certeza que não. Não, depois do primeiro episódio. Juro, Eu estava a editar aquilo e não vou mentir, eu estava a editar aquilo e pezinhos lá. Tipo, não, há lá assuntos. Não foi pezinhos lá, mas foi tipo a pau para a terreno até onde é que podemos ir. Sim, isso sim. Mas vou ter que parar já. Isto estava a fazer confusão. não há problema. O que eu estava a dizer era... Vamos para já, antes de começar o coisa, rezar que não dê problemas técnicos como deu o primeiro. Exato. Por favor. Ficou tipo horrível. Imagina, tipo, estás a imaginar o que é que estás a gravar. Eu juro que parece que estou com catarro. Tu há bocado não estavas... Não, mas estou um bocado. Imagina, o que é estás a gravar tipo 1h30 e depois, depois não gravou a maior parte. Portanto, ontem não, foi ontem. Gravamos o podcast ontem. Ok, tipo, pronto, o primeiro episódio não correu assim tão... Não, mas pronto, nós temos aqui alguns temas não muito polémicos, pelo menos. Quer dizer, a base do tema não é polémica. Depois podes entrar numa coisa e ser polémico, aí é outros 500. Mas por acaso, hoje antes de nós estarmos, quando eu estava a ir para cá, estava a pensar numa cena que era. E eu comentei contigo isso que é. Imagina. Cada vez mais, ou seja, não é cada vez mais. Tu vês, por exemplo, uma vaga de turismo, agência de viagens, e a primeira coisa que dizem é licenciatura em turismo, ou gestão e planeamento em turismo, como é a tua. Apesar de teres mostrado em gestão, mas tens licenciatura em planeamento em turismo. E eu estava a pensar o seguinte, que é mesmo necessário, e depois é assim, é licenciatura com experiência na área e... Sim, recém-licenciado com 3 anos de experiência. Eu estava a pensar no seguinte que era, será mesmo necessário trabalhares, ou seja, teres um curso no turismo, em turismo? Não estou a falar para trabalhares na área do turismo, porque tu vês muita gente a trabalhar no turismo, seja hotelaria, seja restauração, seja turismo em si, que não é turismo. Sim. Mas será mesmo necessário, tipo, ter a formação em turismo para, por exemplo, ser um agente ou um consultor de viagens? Eu não acho que seja necessário, mas ajuda. Por exemplo... Okay, atenção, eu estou a perguntar isto porque eu não sei o que é... Imagina, eu não sei o que é que vocês dão em turismo, percebes? Tu até podes ter uma cultura muito grande de turismo. Ok. E saberes muita coisa, saberes, por exemplo, tu adoras aviões, tu sabes tudo sobre um avião.
Certo. Sabes o que é plane spotting, sabes? Sim. Tipo, pronto, muita coisa. E isso acaba por ser importante, mas não tanto, porque qualquer pessoa consegue trabalhar numa agência de viagens e tu vês isso. Lá está, por causa dos consultores todos que andam aí, Sim, que isso a maior lá- parte não tem curso Sim. nessa área. Agora, ajuda, porque imagina, tu reparas que há vários, as pessoas não têm noção disso, há várias, tipo, não é tipologias, mas há vários tipos de reservas. E económica, tens o T, já não me lembro ao certo o que é, mas tens o TE, tens o TJ, tens o TK. Mas isso é o quê? Isso são, epá, agora lixaste-me, mas isso são Códigos? códigos, exatamente, é mesmo isso. Por exemplo, como a reserva tem códigos, tu para reservar efetivamente num... Eu tive uma cadeira que foi agências de viagem e foi efetivamente a cadeira das cadeiras que eu mais gostei em relação ao turismo. CC Turismo, pronto, foi as que também... As mais práticas, vá, pronto. Não gostava muito de teórico. Porque, imagina, qualquer pessoa que sabe o que é um... Quer dizer, de qualquer pessoa não. Tu não sabes a diferença entre um... O que é, por exemplo, uma estada, não sabes o que é uma estada. Não é uma estadia que se diz, é uma estada. Estada média num país é, por exemplo, o tempo médio que as pessoas ficam lá tipo a pernoitar. Pronto. E são coisas que tu, com turismo, aprendes. Mas se tu tiveres uma cultura muito grande de turismo, tu também consegues saber isso. Não consegues, se calhar, saber os termos técnicos para uma reserva. Né? Por exemplo, tu sabes que OPO é Porto. Sim. Mas, por exemplo, tu tens que pôr OPO, Frankfurt, acho que é... FRA. Pronto. Ok. O mais fácil é FAO, que é Faro. O LIS, que é Lisboa, que é o Sim, Alberto Delgado. o Orly é também fácil. O RY. O CHG é Charles de Gaulle. Pronto, Ou Charles de Gaulle, ou lá como é que aquilo se chama. Nomes em francês. Pronto, mas lá está, tu tens que ter uma capacidade de decorar esses códigos, até porque depois já há certos códigos que tu tens que pôr, ok, é uma pessoa com mobilidade reduzida, tens um código para isso. Ok. E as pessoas de turismo que têm essa disciplina, essa unidade curricular, opá, têm um bocado mais de destreza aí. Ok. Por isso é que algumas agências de viagem pedem tipo mesmo isso. Mas eu sei de pessoas que não há, mas por exemplo outros cursos que não têm essa UC. Ok. Faz sentido. Não, imagina, porque eu tenho visto muitas vagas a aparecer, porque lá está. Agora que a Planet se colocou como agência de viagens, né, é normal o teu para ti no Reels, ou o teu mesmo pesquisar no Instagram, acaba por aparecer muitas coisas. E como nós fazemos alguma pesquisa a nível de viagens, até mesmo para termos a certeza e também estamos um bocadinho informados de todos os aqueles tricky points que mudam ou qualquer coisa assim, é normal que apareça muitas vezes, vem para a nossa equipa, ou estamos a recrutar, e tudo isso. E tudo o que eu via era viagens, era gestão, isto hoje está a começar bem. Era tudo com licenciatura em turismo e experiência na área. Eu não vou entrar na situação de recém-licenciado com 3 anos de experiência, porque isso para mim não faz sentido, mas estava a pensar mais numa forma de o facto de tu teres que ter, ou seja, por exemplo, e algumas até colocam, que é fator eliminatório. Certo, mas é engraçado que tudo o que eu vi, mas se calhar também imagina, é agências de viagem concretas e físicas. Epá, eu não vi. Por exemplo, ainda ontem me apareceu, estava a fazer scroll numa rede social e apareceu-me, queres ter uma vida como a minha, estar num resort de 5 estrelas e trabalhar 4 horas, junta-te à minha equipa. Queres ter 7 domingos por semana? Exato. Eu costumo dizer que é 6 domingos e um sábado. Mas pronto, estás a ver? Apareceu-me isso, junta-te à minha equipa. Não pediram nada. Há muita gente que vai e que faz o que nós fazemos sem experiência nenhuma. Pois é isso, mas lá está, mas é isso que era só mesmo essa questão, porque eu tinha visto e tinha pensado, olha, isto até pode ser um bom tema para podcast, e vou admitir, apontei, para não me esquecer, porque às vezes nós divergimos um bocado nos temas
dessa cena. E lá está, imagina, sei lá, por exemplo, eu não tenho um setor em turismo, né? Isso é totalmente não virado ao turismo. O meu setor é totalmente ao contrário. Sim. E pensei, tipo, é mesmo necessário ter Eu acho que uma licenciatura pessoa... licenciatura em turismo, ok, pode não ser eliminado, ou seja, podes ter ou podes não ter, mas Pode não ser sei, favorável, é isso, mas não sei é se deveria eliminatório. ser eliminatório, porque imagina, por exemplo, há tanta gente aí que trabalha nas agências de viagens, ou até tem mesmo uma própria agência de viagens, que não tem nada a ver com turismo, e tem uma agência de viagens que é relativamente bem sucedida, no sentido em que não é uma agência de viagens nacional, é uma agência de viagens regional, tipo região norte, região centro, região do Porto, Sim. e não trabalha e não tem formação na parte de turismo, mas funciona, ou seja, mas tem se calhar mais experiência, ou mais, não é mais experiência, é mais conhecimento, porque experiência a priori vai ter sempre este trabalho na área, mas mais conhecimento, provavelmente muita gente que trabalha e que tem a licenciatura em turismo e que não entra numa agência de viagens, ou não entra numa hotelaria, ou num hotel, ou numa restauração, porque, restauração nem tanto, mas hotelaria, porque não tem o canudo a dizer, ok, a Micaela é licenciada em turismo pela Universidade de Aveiro. Era mais essa a minha questão, tipo... Mas imagina, eu também sou da opinião que há muita gente, por exemplo, que viaja muito, que consegue ter mais experiência do que uma pessoa que ande no curso de turismo. Sim, isso sem dúvida. Mas isso lá está, mas... Ok, mas Uma eu acho pessoa que tenha experiência em viajar, já foi a N países, que sabe planear bem a sua viagem, que vai e que pensa, ok, eu tenho um budget de 500 euros que não o posso estourar, pronto, isso também é uma coisa que é importante e que se calhar até dá para falar hoje, que tenho um budget de 500 euros, então o que é que eu vou fazer? Não vou comer fora, vou a supermercados, compro umas coisitas, faço uma sandes e pronto. Mas aí depois imagina, muitas vezes fazes eu vou fazer tipo frente a frente, tipo versus, por exemplo. Imagina, eu tenho muita vontade de viajar e eu quero viajar, imagina, por exemplo, para os Estados Unidos, para o Dubai, que é o que toda a gente vê, né? Toda a gente quer ir para os Estados Unidos, toda a gente quer ir para o Dubai, toda a gente quer ir para as Maldivas, toda a gente quer ir para todos os sítios. E imagina, e tu pensas assim, ok, eu tenho uma vontade, e agora vou usar uma caneta só para... Tenho a vontade de viajar, isto dá para ver, e tenho aqui a carteira. Tipo, a minha vontade de viajar é uma caneta, e a minha vontade de viajar, e a minha carteira é um coisinho preto. Ou seja, de 0 a 10 eu tenho 12, não é a mesma. mas tenho, desculpa o termo, 2,5€ na conta para viajar. Pronto, 2,5€ quando eu falo mas sim, imagina, ok, eu quero ir conhecer os Estados Unidos, eu quero ir conhecer o Dubai, como a gente falou no último podcast, nós ambos os dois, eu e tu, podemos ser ambos outros dois, não é? Gostamos de Fórmula 1, queríamos ir, por exemplo, ver é um sonho ir ver Fórmula 1. Exato. Só que imagina, lá está, é a tua vontade de viajar, por exemplo, para o Mónaco, ou viajar, por exemplo, para Barcelona, para ir ver o Grande Prémio de Madrid, o Grande Prémio de Madrid, não, desculpa, o Grande Prémio Barcelona para Barcelona? Não, é isso, não, Barcelona para ver o Grande Prémio de Madrid, por acaso acho que tem tudo a ver. Mas ires para a Espanha ou para a Itália ver em Spa ou alguma coisa assim, e depois não consegues chegar lá, ou sei lá, por exemplo... Estás a perceber onde eu quero chegar, não é? É aquela questão da vontade de viajar. Eu tenho imensa, mas a minha carteira eu não tenho assim tanta. Mas lá está, isso é o que que entra o que eu estava a dizer. Isso acontece muito mais na nossa idade do que propriamente nos mais velhos. Sim. Nós temos um budget, é que nós calculamos o budget involuntariamente. Nós pensamos, ok, Como assim? tu compras uma viagem, certo? E a viagem custa-te 50 euros. Uhum. E de volta. Certo. E tu pensas assim, tenho 300 euros na conta. Certo. Preciso voltar para Portugal, preciso de imprevisto, não sei o que, só posso gastar 200. Uhum. Em Londres. Vou dizer Londres, certo. porque o que é que tu vais fazer? Tu sabes que não podes ir comer fora todos os dias. Tu sabes que não podes andar de Uber todos os dias. O que é que tu vais fazer? Andas para transportes públicos. Vais a um supermercado, compras fiambre, queijo, pão, certo. fazes uma sandes e enquanto tu vais a andar para ir ver um monumento que não se paga, que normalmente é isso que se faz, vais ver tudo que não se paga, ou vê-se por fora, porque há coisas que não compensam entrar,
tu vais e comes maçãs. Dou-te um exemplo. Eu fui, pronto, no final da minha licenciatura, fui viajar com um grupo, o meu grupo da universidade, Uhum. vá. E fomos já à Itália. Certo. E, claro, que pessoas que têm um capital maior que algumas querem sempre ir jantar fora e querem ir aqui, querem ir acolá. Certo. E quando tu tens um grupo de amigos, tu tens que, pera lá, eu tenho dinheiro, mas ele tem, tens que pensar assim. Apesar de, pronto, depois deixamos isso para outro podcast. Sim, Mas, pensas sempre nas possibilidades todas. Vamos dizer sim, imagina, o que aconteceu foi, no primeiro dia, pá, fomos jantar fora para ver, conhecer, até para provar. E não só, é para perceber o quanto Exatamente. se gasta. E com se gasta. E gasta-se muito. Tens que pagar gorjetas, em muitos sítios tens obrigado a pagar gorjeta. Sim. Pagas para estar sentado, Sim, não sim, faz sim. sentido. Não, isso não. Mas tu começas a ver, por exemplo, eu e mais duas colegas, o que é que nós fizemos? Fomos a um supermercado, já não me lembro não. Comprámos queijo, claro, e olha, conseguimos fazer uma tábuas de queijo com aperitivos e tudo mais para o nosso jantar. Sobrou, nós íamos a um sítio longe na manhã seguinte, Uhum. fizemos a nossa marmita e levámos. Ok. E ficou-nos muito mais barato. Nós, por um jantar e pelo almoço, ficou-nos menos do que se Uhum. fôssemos jantar. Para Certo. uma pessoa. E ficou-nos para duas ou três. Certo, Acho que foi sim. três. Sim, ok. Não, opa, imagina, porque... Certo. Imagina, não só a cena das marmitas, mesmo a nível... Eu falei mesmo marmitas, mas não é assim, não é sim, marmitas, mas não é estou a perceber. sim, mas nem é isso, porque imagina, por exemplo, eu vejo muitas vezes, e não precisamos ir muito longe, nem sequer para viajar, nem sequer para ir tipo, a sítios. Às vezes aqui em Portugal, por exemplo, muitas pessoas que trabalham em algumas empresas e principalmente, que eu estava a falar muito rápido, portanto, pessoas que trabalham em empresas e vão para o escritório 2, 3, 4, às vezes todos os dias. E que em vez de levar marmita, vão comer fora e vão e imagina, e rapidamente, infelizmente, eu às vezes digo isto, infelizmente, por exemplo, nas grandes cidades, e quando falo grandes cidades falo Porto, Lisboa, Faro, Braga às vezes também se calhar um bocadinho, apesar de eu não ter tanta experiência em Braga, mas tenho experiência no Porto, né? Porque tu ainda ontem foste conhecer o Porto, fomos conhecer o Porto, ou melhor dizendo, eu fui-te apresentar o Porto, minimamente, e tu verificaste o quão é a quantidade de turistas que existe no Porto. E obviamente é normal, o mercado de restauração está todo virado para eles. Sim. A verdade é uma. Mas imagina, muita gente vai comer fora todos os dias. Tipo, sei lá, imagina. E rapidamente pagas por uma refeição 10 euros, 10, 11 euros uma Mais. diária. Mais. Mas no mínimo são 10, 11 euros por diária. Ou então se for 4 pessoas, são 15 euros ou 20 euros por pessoa. Isso também, já nem tanto. Mas imagina, se fosse uma diária de 10 euros ou o que seja, pronto. Se nós pensarmos que 10 euros por dia, se for uma pessoa, estamos a falar de 2, 3 dias no escritório, né? Portanto, ou seja, 2, 3 dias, estamos a falar de 30 euros, ao final de um mês são 120 euros, só em comida. Tenho medo. Fora deslocações, fora tudo. Portanto, só em comida 120 euros. Não significa que tu vais gastar 120 euros por mês nas tuas refeições. Isso é impossível, gastas se calhar bem mais a comer quando sei o quê. A comprar tudo no ia dizer no Mercadona, mas porque eu vou ao Mercadona, mas no supermercado, mais próximo para tu ires e comeres relativamente bem e não muito barato. Mas se calhar, e por refeição, gastas bem 3, 4 euros. Por exemplo, olha, eu dou um exemplo da minha refeição de quinta-feira que fui para o escritório. Acabei por não a comer, jantei, mas foi grande bico. Foi alface e foi ovo. Foi um ovo. A quantidade normal que eu tenho na dieta de grande bico e alface, só. Eu não sei quanto é que aquilo custou. Mas olha, Mas não deve ter sido muito. não deve ter sido muito. Tipo, e atenção, e o grande bico foi usado para aí 2 vezes. Ou seja, eu levei e a minha mãe levou. Imagina, uma lata de grande bico custa que é 2 euros. Nem isso. Não, Olha, nem isso. isso. Pronto, que sejam 2 euros para arredondar. Tipo, ficou um para mim, um para ela. Um ovo custa, sei lá, imagina, quanto é que custam os ovos? Não sei, mas imagina, se calhar. Pronto, mas imagina, Ou dividir por 2,40 6 dá tipo e que é 40 cêntimos por ovo, não sei, portanto 1,40 mais sim, alface. não, fica muito mais barato levar as marmita e fazer as coisas todas. Sim, Ou seja, isso sim. e mesmo lá fora, muita gente, isto para comparar, eu sei que pode não ter nada a ver, mas tem a situação de opá, ok, vais uma semana, por exemplo, para Paris, ou uma semana, por exemplo, para Madrid. Opá, ok, em vez de ir, e uma coisa, ok, uma coisa é ir de férias, tens budget para gastar
E toda a gente tem budget para gastar contigo. Outra coisa é exatamente o contrário. Que é o facto de tu tens budget, por exemplo, ou eu tenho budget e tu não tens budget para viajar. Ou tu tens budget para viajar, mas não tens budget para comer. Não é mais isso. É tu tens budget para viajar, mas é restrito. E o que muita gente não sabe é está sempre a viajar. Está sempre a viajar. Mas depois lá não faz a vida de comer fora. Imagina, tu podes muito bem ir à Itália e ir comer a sítios baratos. Ou então ir a um supermercado buscar comida. Tu consegues ir, Sim. por exemplo, ok, vais agora a Miami. Uhum. É um sítio caro, É. muito caro. Muito caro. Vais àqueles supermercados que têm, Tudo. está aberto não sei quantas horas e tem tudo para comer, compras uma quantidade de coisas e pronto, e comes na rua. Eu vi um vídeo de um brasileiro, por exemplo, e eu posso dizer aqui o número de youtuber, até se quiserem ir ver, o Bedo Koff, que é brasileiro e está a morar nos Estados Unidos. E muitas vezes, no início, ali ao 7-Eleven, por exemplo, está aberto 24 horas, são aquelas, tipo, tem coisinhas tipo $2,5 vá, ou $3 no máximo, e tipo, comias à vontade e estavas bem na boa. Exato. Só um disclaimer, malta, se ouvirem algum barulho é porque nós estamos com a janela aberta e está a chover lá fora, portanto é normal que possa haver aqui algum barulho, só para que fique já bem claro que às vezes, Ok. porque a última vez nós não tínhamos a janela aberta e estávamos bem, agora tivemos de deixar a janela aberta porque estava um bocado de calor, é só mesmo isso, pronto, mas estávamos a dizer, ou seja, isto na verdade de $3, ou seja, tu comes por É uma $5. diferença que faz muito grande. E muita gente às vezes diz, ei, porra, está a viajar, imagina, está a viajar para Luxemburgo, vai para a Suíça, depois vai para o Dubai, vai para a Alemanha, vai até à China, vai ao Japão. Às vezes é tentar encontrar o mais barato, siga aqui e lá desenrasco-me como É isso, tipo, tenho que couber. perceber o que é que dá, o que é que não dá, o que é que eu consigo, o que é que eu não consigo. E acaba por ser diferente nessa questão. Então, ou seja, lá está. Mas imagina, por exemplo, Mas isso nem que é sempre outra corre questão. bem. Imagina, eu tenho outra questão depois dessa conversa que nós temos, que é, imagina, jovem, 19 anos, 20 anos, pá, é normal, quer começar a viajar, né? Tipo, aos 18 anos tu queres ser livre como um passarinho, queres andar aí a viajar por todo lado. Imagina, tens budget. Se calhar não tenho. E então como é que eu vou viajar? Não sei. Não, tu também acabas por ter, se tu quiseres realmente, juntas. Mas tu não estás a trabalhar, estás a estudar. Sim, mas normalmente, e atenção, por exemplo, isso não acontece, isso, pronto. Mas normalmente essas pessoas têm mesadas dos pais. Eu via pela universidade. Juntam. Aniversários. Juntam. Uhum. Há sempre assim, só que lá está, nem sempre as viagens correm bem e é aí que tu tens que estar precavido para uma dezena de coisas. Eu tenho um exemplo de uma viagem que não correu bem. Eu também, aliás, nós temos um exemplo que não correu bem. Não correu nada bem, eu fui Não para o correu hospital. nada bem, tu foste parar ao hospital. E tu tens um exemplo de Itália também que não correu bem. Mas Esse Itália não correu bem, não foi só por pronto, foi por vários motivos. sim, mas Acho que eu acho que como eu já ouvi dizer, o vil metal, né, que é o problema de toda a gente, é dinheiro. pá, nem foi a questão de dinheiro, sabes? Porque nós tínhamos dinheiro para comprar isto, então foi assim. Foi o último dia. Uhum. E lá, por acaso aquilo é evoluído. Os autocarros, nós podemos comprar o bilhete dentro do autocarro. Tem aqui uma maquininha, tu metes o cartão multibanco e aquilo já está. Pá, naquele dia, para além de nós já nos temos atrasado, porque viajar com amigos, pronto, e viajar com Sim, raparigas tu ainda pior. tu marcas uma hora, tipo 9 da manhã temos de estar a sair daqui. São 9h30 e tu ainda nem sequer alguma se levantou. Exato. Alguma? Não. Quando fala raparigas, fala rapaz também. É exatamente a mesma coisa. É não- procurar roupa. É É horrível. Quando não dependes só de ti, é muito complicado. Muito complicado. Mas pronto, voltando ao problema em questão. Já estávamos atrasadas. Nós já chegámos, já vimos uma multidão para apanhar o autocarro. Decidimos. Nunca apareceu ninguém a fiscalizar, nunca apareceu nenhum pica nos comboios. Não vai ser hoje que vai aparecer.
Meus meninos, nós estávamos a ir para o aeroporto. Eu digo que nós estamos a dar a curva do aeroporto, tem 3 carros da polícia parados. E nós, pânico. E eu, malta, vamos comprar os bilhetes. Algumas ainda tentaram comprar os bilhetes, outras... Já não deu. O que acontece? Eu vou dizer o nome. E a capitão, quando vimos o autocarro a parar e seguranças, nem eram polícias, eram seguranças do aeroporto, a vir para as de entradas, porque aquilo tem 3 entradas do autocarro. Pois, exato, contrariamente ao que nós temos aqui em Portugal, que são só 2. São só 2, tem 3. Tem uma à frente, uma atrás e uma no meio. Que é para pronto, evitar. Sim. Nós começamos a ir para a frente, vem 2 seguranças, entram também, nós vira para trás. Fomos para trás, estavam já os seguranças a falar com o nosso grupo e não falavam português, inglês, nada, só italiano. E nós já queríamos sair do autocarro. Ne parla italiano, Juro-te, ele... Nós, quê? Entretanto, um polícia viu, porque ele pediu-nos alguma coisa e eu, malta, deve ser o BI. Não era BI. Deve ser o bilhete de avião. Tipo, eu a pensar. Mostraram-nos o bilhete de avião e ele a dizer que não era aquilo. E algumas... deve ser o bilhete de autocarro. Mostrou. Mas nós não... E ele assim, isso não é válido. Mas como é que não é válido? Veio um polícia e disse para... eu percebeu que nós éramos estrangeiras, não sabíamos como é que as coisas aconteciam e deixou-nos andar. Deixa estar, eles não são daqui, deixa ir. E eu ia dizer uma coisa, o estúpido lá do segurança não deixou. Mandou-nos sair e tipo, só apontava para cada uma de nós e dizia, são 120 euros. Multa. Para um bilhete que era 1,20€. Pois. Foi 30 e tal euros por pessoa. Eu não tinha dinheiro na conta. Certo. Eu, por acaso, tinha pedido à minha mãe, olha mãe, quero comprar souvenirs, vê se me consegues mandar, 30 euros. E a minha mãe tinha-me mandado há pouco tempo esses 30 euros. Foi para pagar a multa. Eu não comprei souvenirs nenhuns. Porque eles apontavam, não sei o quê. E nós, olha, mas podemos ir lá dentro, levantar dinheiro, não temos... Levantou-nos, deixou só ir algumas, as outras tiveram que lá ficar, e estava sempre a perguntar onde é que as outras estavam. Nós íamos perdendo, nós não perdemos o avião por sorte. Isso é chato. Tipo... Muito chato. É um bocado porque... Desculpa. Sei lá. Não sei, imagina, tipo, é chato porque aquilo... Tu não... Ok, Mas aí é outra questão. Ou seja... Aí é outra... Não é outra questão, porque não é outra questão, mas sim, é chato, porque não tens dinheiro, estás a contar os cêntimos para que tudo fosse correr bem, e tens o dinheiro contado, não é ao cêntimo, mas quase, e do nada aparece-te uma multa de 120 euros para pagar. E isso lá está, vai com seguimento do que aconteceu este ano, por exemplo. Sim, porque assim, nós temos que contar sempre com imprevistos nas viagens. Nós nunca podemos contar... Mas imprevistos que tu não é que controlas, mas... Sim, não, é imprevistos minimamente aceitáveis. Sim, exemplo, nós fomos para uma unidade hoteleira no Algarve, não importa dizer o nome, porque o problema já está resolvido. Sim. O problema já está resolvido e aqui é um disclaimer que é, eu não tenho nada a dizer, como disse o podcast passado, eu não tenho nada a apontar às senhoras da recepção que trabalham na recepção dos hotéis, mas nós fomos para o Algarve, uma unidade hoteleira, again, não é necessário dizer o nome, por uma questão de respeito também e de bom senso, eu ia dizer consenso. A nossa experiência não foi muito boa, pronto. Exatamente, desde que nós tínhamos o quarto, a higiene não era a melhor, reclamamos todos, a limpeza, desculpa, não é a higiene, a limpeza não era a melhor, nós reclamamos todos os dias, até para aí meio da estadia, mas depois deram-nos sempre soluções, foi um facto, deram-nos sempre soluções, tentaram sempre avisar e não sei o quê. Ela teve que ir para o hospital por causa de uma infecção, não entramos em detalhes também. Isto me vai entrar numa coisa que é
que não era possível acontecer na tua viagem, que é o facto de reclamar. Nós saímos descontentes, não só por isso, mas também pelo facto de haver áreas reservadas para check-in e check-out que não eram cumpridas pelos hóspedes. E eu vou dizer uma, por exemplo, que correu bem, e aí posso dizer o nome à vontade, porque nós já falámos deles também. Quer dizer, não falámos, mas eu disse que era aqui perto. E então, tipo, nós saímos um bocado descontentes, não gostamos muito. Quer dizer, a experiência no geral correu bem porque tinhas amigos e colegas teus lá, mas depois o facto de não saberes como resolver as coisas, tentares perguntar a alguém e não estar lá, É uma frustração. é uma frustração enorme. E isto é verdade, é reclamar desde que Com não respeito. passem as estribeiras, porque isso é Exatamente. muito importante. Porque eu tenho a certeza que se nós nos passássemos alguma vez por causa da situação que estava a acontecer, nós não iríamos ter o que tivemos. Porque vocês, tipo, isto demorou algum tempo até ficar resolvido, não muito, felizmente, mas demorou algum tempo, porque foram expostos todos os pontos possíveis e imaginários do que aconteceu e das regras que nos foram indicadas e que não foram cumpridas. Portanto, e isto é o resumo da nossa experiência, foi exatamente essa. Portanto, e nós não gostamos. Em contrapartida, por exemplo, e isto também é bom se dizer, nós fomos ao Monte Belo, ficámos lá uma noite, gostamos da experiência e não só, mas também o facto de tu veres uma pessoa mal estacionada, por exemplo, e isto foi a cena mais, além da limpeza, foi a cena de uma pessoa mal estacionada, ninguém foi preciso dizer nada, não foi preciso um hóspede chegar lá e dizer, olha, por favor, tem aqui um carro que não pode estacionar, não, liga para o quarto, você tem o carro, porra, parecia agora mesmo do norte mesmo, do Porto, mas você tem o carro mal estacionado, não é mal estacionado, é num sítio onde não deveria, por favor, poderia retirar a viatura. E a pessoa veio toda aflita, peço desculpa, não sei o que, já vou, pronto, e vai, e está feito, pronto, e tirou. E isso veio aquela coisa de, correu tão, imagina, correu bem, tipo, e isto para dizer o facto de ter corrido bem, uma coisa que correu bem e uma coisa que não correu bem. Tudo bem que foi só uma noite e outra foi uma semana inteira, mas mesmo assim, lá está. Tiveste gastos com saúde que não era suposto. Tivemos que andar a correr para 30 sítios possíveis imaginários, hospitais, farmácias, até a própria Wells nós fomos, pode ser não é uma farmácia, uma parafarmácia, mas é a mesma coisa, portanto, fomos correr para 30 sítios ao mesmo tempo, diferentes e não sei o que, para tentar resolver o problema. Era desespero. Exatamente, portanto, e isto acaba por isso. Há pouco nós falamos nos Estados Unidos e, again, o Jonas começa a pensar e estava a pensar numa coisa que é o facto de, imagina, há uns anos atrás a moda era Algarve. Certo. A moda era Algarve, toda a gente vinha para o Algarve, mesmo os portugueses iam para o Algarve. Aliás, nós fomos 1 ano e nós fomos 2 anos e nunca mais, mas no futuro próximo. É verdade. Imagina, toda a gente ia para o Algarve, toda a gente, porque o Algarve era bom, o Algarve era fixe, o Algarve era nice e não sei o quê, e não sei o que mais, papel. Tudo bem. Agora vai tudo para o México e isto para dizer o quê? Ou seja, para alguns sítios. E imagina, eu não sei quanto a ti, mas algumas vezes, mesmo no TikTok, mesmo no Instagram e tudo isso, é tipo, sei lá, imagina, parece que é tudo belo, estás a ver? Tipo, sei lá, é tudo muito bonitinho. Tipo, sei lá, ai, olhem para mim em que estou. Peço desculpa. Imagina, ai, para mim que eu tenho aqui um coisinho. Olha, fui a este restaurante e adorei, foi 5 estrelas. Tipo, obrigado à malta, olha, fui comer um caviar, isto é incrível. E não é, atenção, eu não estou a gozar com as eu não estou a gozar com as pessoas que fazem isso, nada contra. Agora, é a questão de, ei pá, eu estou aqui, olhem para mim, isto está a correr tão bem. E às vezes é só por questão de dinheiro. Estão a fazer aquilo por dinheiro e não é verdade. Porque os destinos nem são assim. Tu vais lá e não são assim. Ou pior que isso. Isto agora entra a minha licenciatura. O pior dessas promoções gratuitas que se faz nas redes sociais, desse marketing gratuito, é depois o destino fica sobrevisitado. E acontece
o overtourism, em que tu, supostamente, vais a um destino e aquilo é cheio de turistas. Tipo o Porto. Pior, acontece pior. Tu não consegues mexer-te ali. Por exemplo, Tailândia. fui... Mas Tailândia já é assim, natureza dela. Vais a Veneza. Eu, na altura que fui a Veneza, Uhum. havia tanta gente, Uhum. que tu não te conseguias mexer em condições. Certo. Havia polícias a controlar, tu não podias estar. Ai, não pode ir para aí. Ai, não podes sentar aí. É Nunca tanta tive gente a isso. visitar, porque imagina aquilo, não te podes sentar nesse degrau, Uhum. porque aquilo é visitável e as pessoas passam por ali e não sei o quê. Pá, aquilo acaba por ser tanta gente a visitar que a cidade acaba por perder encanto. Certo. Por exemplo, Ok. e também, pior que perder encanto, é perder a identidade, que foi o que aconteceu com o Algarve. As pessoas visitavam tanto aquilo, que aquilo deixou de ser português. Certo. Percebo onde é que quer chegar. Sim. Mas imagina... Eu não estava aí tanto por aí, mas também. Que é o facto de... Por exemplo, tu vês todas... E eu vou falar em influencers e... Serve o barreto para quem for, mas... Tu vês todas as influencers, ou a maior parte delas. Qualquer sítio que vão... Eu vou a Bali, por exemplo. Ei, Bali, incrível. Ai, fui jantar... E agora olhei para a saca da Nespresso e não é publicidade, mas imagina. Fui tomar um café à Nespresso. O café é exatamente igual aqui e em Bali. Mas é incrível, adorei o café, o atendimento foi incrível. Depois dali fomos fazer um tour ao mar, ver tartarugas, ver golfinhos, ver isto, ver aquilo. Ok. Mas, até chegares a Bali, vais dizer que tu és a última bolacha do pacote e não, sei lá, não apanhas... sei lá, deixa-me pensar aqui. Não apanhas atrasos, não tens stresses, não tens tipo, sei lá, como é que eu estou a explicar? Basicamente mostra uma imagem das coisas perfeita e nem sempre é. Sim, imagina, por exemplo, não tens atrasos, não chegas ao aeroporto com 10 minutos, pronto, isso não, mas imagina, não te atrasas, imagina, tu chegas, imagina, por exemplo, está a passar a Micaela, é influencer, tem 2 milhões de seguidores no Instagram, e Jesus, para aí que o trânsito abre-se todo para tu passares, tipo, Certo, mas obra e graça do Espírito Santo. eu acho que isso não é problema. Desculpem. Acho que isso não é problema da viagem, do destino, Uhum. mas sim da pessoa. E ela não vai partilhar essa parte nas redes. Mas por que não? Porque Mas não é é supostamente ser real? Imagina o que é que correu bem e o que é que não correu bem. Porque imagina, uma viagem, nem todas as viagens correm bem. Nem todas as viagens correm bem, é um facto, mas se isso é uma questão tua e não, por exemplo, da agência ou do destino em si, porquê é que vais estar a falar? Por exemplo, imagina, tu foste o que te atrasaste para chegar ao voo? Mas imagina, peraí. Estava aqui a tentar arranjar a posição. Mas imagina, e quando é o voo que se atrasa? Ok, mas por exemplo, eu acho... E quando fazes imagina, por exemplo, quando arredas no sentido de turnaround, imagina, em vez, por exemplo, estás a chegar à Madeira, eu ia dizer o autocarro, o avião ainda tem combustível e aterra no Porto. O teu destino era a Madeira, afinal. Correu mal. Porquê é que não dizes, imagina, por exemplo, olha, isto não correu bem por... Sei lá, imagina, ok, tudo bem, é questão da natureza. A questão da Madeira é algo específico, né? E toda a gente sabe isso, porque vê-se vídeos da Madeira para aterrar é horrível. E muitas vezes acontece isto, o turnaround acaba por não conseguir. Eles tentam fazer uma aproximação à pista e não conseguem, acabam por fazer um turnaround. Ou seja, acabam por dar a volta e se calhar, ou tentar aterrarem mais próximo, ou então voltar ao destino se tiverem combustível. Mas imagina, e isto não é questões técnicas, são realmente verdades. Mas imagina, por exemplo, não é culpa tua, não é culpa da agência, não é culpa do piloto, mas isto é a mesma coisa que se tivesse uma experiência má no hotel, não é a pessoa A que está mal, é o hotel todo. Certo, mas eu entendo o que queres dizer. E não vais dizer, imagina, por exemplo, olha, não é a questão da companhia, por exemplo, não é a questão da companhia A, B ou C, mas nós não aterramos na Madeira hoje, aterramos na Madeira amanhã, provavelmente, e eles já fizeram, porque tens o problema, demonstras o problema, e depois se a companhia aérea X te der uma solução, tu dizes, mas não se preocupem,
Aí sim, o atendimento ao cliente foi 5 estrelas. Conseguiram nos dar uma solução muito boa, no sentido de nós amanhã temos um voo para ali e hoje vamos dormir ali. Certo, mas eu entendo o que estás a dizer, mas eu acho que uma pub, tu não vais falar mal. E eu acho que estou a Mas não perceber. é uma pub. Sim, mas eu acho que estou a perceber o que é que tu queres, onde é que tu queres chegar, que é, as pessoas falam tão bem, por exemplo, daquele hotel, que tu tens vontade de ir, vais e é uma desilusão. Exatamente. E não é assim. Mas, por exemplo, eu também acho que isso também pode ser de uma Tens 10 experiência. piscinas, 2 delas aquecidas. Chegas lá, 8 estão fechadas. E as 2 aquecidas que estão em funcionamento, nenhuma está aquecida. Certo, mas Desculpa, nenhuma está aquecida. Desculpa, isto foi uma mistura. Certo, mas eu também acho que isso vai de experiência a experiência. Acho que também falar... Sim, mas ok. Mas claro que temos que perceber que há imprevistos. Nem todas as viagens são O perfeitas. Tu não problema é vais... que muita gente vai nessa onda. Na expectativa, eu sei, mas... A influencer X, eu estou a falar em influencer, pronto, mas o influencer X foi para ali, correu espetacularmente, eu quero ir lá. Mas Não é correu aí, bem. as pessoas têm que perceber que a culpa também não é do influencer, é da experiência. Por exemplo, pode ter mudado o manager, os serviços podem ter mudado, pode ter mudado muita coisa. Tu não sabes. Pode ter ido numa companhia aérea que não o influencer. Tudo depende de N fatores. Certo. Certo, pá, sim, isso sim, mas lá está, mas imagina, é isso, mas eu sinto que o Instagram está tão, vou pensar no termo bonito de se fazer isto, que é, eu não vou dizer bonitinho, se calhar tipo romantizado ou perfeitinho, porque tudo é perfeito. Sei lá, por exemplo, sei lá, a tua experiência, por exemplo, no Zumarine não correu assim tão bem, por exemplo, sei lá, Correu? não é isso, estou a dar um exemplo. Eu até falei Zumarine por causa de golfinhos há pouco, lembrei-me disso. Imagina, tu tiveste, por exemplo, quando fomos ao Zumarine, tiveste uma guia excelente. Exato, mas e que imagina, correu muito bem. por falar em golfinhos, todas as, pelo menos as que nós vimos, e que depois acabámos por não ir, todas aquelas, não sei se é agências, operadores, que vendem viagens de barco, que supostamente é para ver golfinhos, eles fazem uma coisa muito fixe. Tu vais lá, dizes, foi incrível, vi golfinhos, consegui mergulhar e vi não sei o quê. Tu vais lá, não tens essa experiência. Certo. Eles devolvem-te. Se tu não conseguires ver golfinhos, eu não sei se eles te devolvem o dinheiro, se eles te dão outra viagem para outro dia que tu queiras, que possas ver. Eles Certo. garantem-te sempre que tu vejas. Se tu não vires, eles devolvem-te. Pois sim, mas isso é aquela questão, satisfação do cliente. Exatamente. 100% de satisfação do cliente. Exato. Não, mas sei lá, imagina, tipo, não sei. Sim, mas imagina, por exemplo, mas aí vamos falar, aí podemos falar também de uma coisa, que é, imagina, nós queríamos fazer, quando fomos ao Algarve, era snorkeling, E eu curtia tanto. mas não era isso, nós estávamos a ver várias atividades para fazer. Não, era o barco e nadar e mergulhar lá em alto mar. É isso. Imagina, por exemplo, muitas empresas, e tu viste algumas, nós vimos algumas, que dizem, por exemplo, tu podes mergulhar, ou seja, a maior parte da malta não mergulha com os golfinhos. E faz sentido. Faz sentido não, a não ser que seja um ambiente controlado. Continuo a dizer, Zumarine, É completamente o diferente. Zumarine, Eles estão e é isso, o Zumarine é diferente, porque o Zumarine, muita gente fala mal do Zumarine e eu não concordo. Ok, porquê? Porque são espécies que ou nasceram lá, ou então foram retiradas de lá, é a mesma coisa com o oceanário, Salvamento. para salvar. E depois, é a mesma coisa para o oceanário, as lontras. As lontras não podem ser reintroduzidas no meio ambiente, na natureza, porque senão morrem. E isto é, infelizmente, é a verdade. ter aquele instinto selvagem. Exatamente, e de defesa. Pronto, é a mesma coisa com os golfinhos. Os golfinhos são... E uma das coisas que nós, por acaso, perguntamos quando fomos ao Zumarine foi: os golfinhos são forçados a fazer alguma coisa? A primeira coisa que eu gostei, principalmente por causa da nossa orientadora, não é mentora, mas orientadora que nós... É mentora. Pronto, que foi a situação de
Se eles não quiserem, não Se fazem. eles não quiserem, não fazem primeiro. E segundo, não vamos criar habituação na questão... hábito no que o golfinho... No que tu queres fazer. Se tu queres que o golfinho te faça a empurrada nos pés, a outra pessoa não pode fazer seguir essa Porque mesma senão coisa. eles vão achar que é sempre normal. Exatamente. Então vais sempre fazer outras coisas diferentes. Vais dançar com o golfinho, ou vais que ele mete a mão, mete o bico aqui, o focinho aqui, e vai fazer outras coisas. Ou seja, não é nada de, por exemplo, vais ter que fazer e ponto. E se não fizeres, és punido, Não a comes. bater, não comes. Imagina, eu acho que muita gente também diz isso porque nunca teve a experiência de ir ver as instalações lá dentro mesmo. Nós entramos, nós Estás conseguimos... a falar na experiência que nós tivemos naqueles sim, tanques. nós Sim, conseguimos ver os tanques, nós conseguimos ver como é que eles são tratados. sim. Nós conseguimos ver que eles não são maltratados, não é? Não. E mais uma coisa E não que estão nem presos, sempre, eles estão... não são sempre os mesmos golfinhos a fazer a mesma coisa. Sim, mas isso entende-se que é para os golfinhos não se habituarem. Mas lá está, mas imagina, mas se tu quisesses criar um regime de stress ao golfinho ou ao animal, quando falamos golfinhos pode ser falar de qualquer coisa, De aves, animal, rapina, sim. pronto. Não, nós falamos de golfinhos porque foi o que a gente viu, mas não são sempre os mesmos golfinhos. O Não. golfinho faz uma apresentação, sai. Vem outro golfinho, vem outros golfinhos. E faz outra apresentação, sai. E vem Sim. outro golfinho. E imagina, a questão é mesmo isso que a Pipa disse. Se eles lhe mandarem, eles normalmente fazem sempre, mas se eles mandarem fazer alguma coisa, tipo o sinal, e eles não fizerem, eles não vão obrigar. Sim, Se ele não quer, pronto, está teimoso. é isso. Mas, sei lá, por exemplo, dou-te um exemplo. Eu pus esta porra sem som. Dou-te um exemplo. E agora, voltando um bocadinho antes à nossa Então, experiência antes de falares disso, que é para eu não me esquecer, eu acho que também não é muito bom tu mergulhares com golfinhos fora submarino, que não estejam, pronto, num habitat, estejam selvagens, Sim. porque há certas partes que são sensíveis nos golfinhos. Nós vimos isso. Sim. E que tu não podes tocar mesmo porque é invasão Da privacidade da deles. privacidade deles. Imagina que tu, sem querer, tocas. Eles vão ficar violentos contigo. Porque os golfinhos não são aquela Sim. coisa fofinha. Os golfinhos, se tiverem que matar, Não matam. é... Sim. Não, eles Malejam. são mais perigosos. Não vamos estar aqui a romantizar os golfinhos. Tecnicamente, eles são mais perigosos do que os tubarões. Sim. Isso são. E muita gente não tem noção. Exatamente. Apesar deles a fazerem aproximações aos humanos, e é um facto que essas empresas que fazem não é a exploração, é a viagem de barco para avistamento de golfinhos, esperem aí que isto é o que dá a não fazer um podcast com cortes. O gajo tem que encher a água porque é o que é. Chega. Imagina o facto de fazeres avistamento de golfinhos e avistamento, não é avistamento? Avistamento de golfinhos e não conseguires. Disse avistamento? Ok. Opa, e se não conseguires ou não vires, não há problema. Se fosse ao contrário, né? Se fossem. Porque lá está, eles vêm quando querem, se quiserem e como bem lhes apetecer. Eles estão no habitat deles, não é? Eles só vêm se quiserem. E lá está, isso é outra coisa, por exemplo. E lá está, agora vamos falar, eu também lembrei-me disso, das red flags das viagens. Não só, por exemplo, o facto de tu não dizeres a verdade das coisas todas também, Certo. mas também o facto de, por exemplo, sei lá, deixa-me pensar, tens uma experiência de mergulhar com tubarões. Sei lá, pensei nisso. Tipo, é mau o facto de tu teres, sei lá, imagina. Ok, desculpa. Imagina, e tal, vou fazer isto com golfinhos porque quero, ou porque vou mandar e vou tocar neles e vou. Não sei se tem uma red flag, mas sei lá, imagina, não te consigo. Eu tinha um exemplo muito bom e que me perdeu totalmente. Eu comecei a falar nisto e tinha um exemplo espetacular que relativamente a isso, mas se me perdeu da cabeça. Mas eu juro que se eu me lembrar eu volto ao tema. Mas a nível, por exemplo, disso, por exemplo, imagina, quando tu vais ver uma viagem, seja para ti, seja para um cliente teu,
como se eu também não fosse, mas ok. Imagina, quando tu vais ver uma viagem para ti ou para um cliente teu, Eu já assumi que vais sempre. certo. Imagina, quando é para ti ou para um cliente teu, ou sei lá, para um amigo teu, ou o que seja, eu tenho algumas red flags que se me levantam, salvo seja. Vais ter mais cuidados? É que eu acho, imagina, eu Não, sou eu sincera. vou ter sempre mais cuidados, porque imagina, por exemplo, eu nunca vou marcar para um cliente ou para um amigo um Exato. hotel no Booking, por exemplo, que no Booking, por exemplo, tenha uma avaliação, ou nas nossas plataformas, se bem que 6, 7 ou 8 Não, baixo. 7 e tal, 8. O 8 sim, mas imagina 7.5, 7.2. 7.2, pronto, até 7.5 eu não marco. E mesmo o 7.5 eu tenho que perceber bem, imagina, porque muitas vezes, muitas avaliações que são feitas no Booking ou no TripAdvisor são de raiva. São daquela coisa de não correu bem, vou colocar um. Sim. Sei lá, imagina, eles prometeram que colocavam 2 copos, colocaram um. Atenção, Eu já vi esses comentários no Booking. Que o TripAdvisor, muitas vezes, eu falo aqui de uma experiência que eu sei, há muita gente que pede, funcionários de hotéis, pedem às pessoas, faz lá um comentário e dá 5 estrelas. Muita gente é a pedir, ou até mesmo funcionários que pagaram no telemóvel de hóspedes, com autorização, claro, e escreveram eles. E é assim, Isso é grande red flag, fora da brincadeira. tu vais lá e não é... Imagina, se tu fores também, tu tens que pesquisar em muitos sítios, porque há certas plataformas que te dão uma avaliação de A e depois tu chegas a outra plataforma. Espera lá, porque é que no TripAdvisor está 8.7 e na Booking está 7.1? Certo. E Uma das depois- coisas por acaso que a Booking eu curto na Booking é que tu só fazes a avaliação, assim eu acho, pelo menos só recebo os Sim, mails. se fizer, só fazes a avaliação se reservares. Não. E se depois estás lá? Porque eu imagino, normalmente só recebo o e-mail da avaliação, o e-mail para fazer a avaliação, quando faço o check-out. Certo, mas por exemplo no Trip não. Tu não até podes não ir lá e fazer a avaliação na mesma. Certo. Sim, isso sim. Isso não sem faz muito dúvida. sentido, entendes? Não, isso não. Ok, faz sentido. Imagina, isso por exemplo é uma, sei lá, imagina, estou a pensar aqui em mais red flags, sei lá, não sei se tens alguma, mas imagina, eu estou a pensar, imagina, por exemplo, aeroportos, hotéis, estadias não, porque é hotéis, mas sei lá, imagina tipo hotéis. Eu acho que a maior red flag que tu podes ter é no final estás na porta de embarque Certo. Mas eu vou e, apanhar aqui uma coisa. e dizerem-te assim: vais ter que ficar para o final porque temos que ver se tem lugar para ti. Isso, para mim, é a maior red flag para uma companhia aérea. Achas? Tenho certeza. Depois imagina, overbooking. Pau. Eu tenho outra pior, assim podemos dizer, de red flag para a companhia aérea. E eu acho que, por exemplo, isso não só, mas imagina. E eu vou dar um exemplo porque tu vais a uma rede social de uma companhia aérea. Certo. E eu vou falar uma portuguesa porque eu sigo uma companhia aérea portuguesa. Toda a gente sabe, é a TAP. Toda a gente sabe que é a TAP. Porque é Vamos verdade. levar processo. Não vou levar processo porque é verdade. As pessoas vêm ver os comentários. Eu vou falar uma coisa pública que está. Não estou a falar uma experiência minha. Atenção que nunca- isto do overbooking aconteceu, acho que foi este mês, na TAP. A sério? Sim. Ok, isso eu não sabia. Mas imagina, por exemplo, tu vais ver um exemplo de. Vais às redes sociais da TAP, por exemplo. Certo. Todos os comentários de todas as publicações dizem: eu não viajei. Eu, por exemplo, tinha uma viagem de Porto Recife, por exemplo. Dou um exemplo de um destino. Imagina, Porto Lisboa, uma ponta aérea. Que é preciso. Porque muita gente o que faz é: estou no Porto, vou de ponta aérea a Porto Lisboa. O outro avião, por exemplo, que é uma coisa má, e isto também é uma red flag nas próprias pessoas também, que fazem, que é, eu tenho uma ponta aérea, eu tenho um voo em Lisboa, por exemplo, para o Dubai. Dou um exemplo, a Emirates só viaja de Lisboa para o Dubai, infelizmente, mas só viaja de Lisboa para o Dubai. Pronto. Então tens de fazer uma ponta aérea Porto-Lisboa e Lisboa-Dubai. Pronto. Não está nada contra isso. Não tenho nada contra isso, porque até muitas vezes o que acontece é a própria Emirates, quando vais reservar, diz: ok, este voo é operado pela TAP e este voo é operado pela Emirates. E eu sei disso porque
como tu sabes, eu estive a ver preços para perceber quanto é que estava a viajar para o Dubai. E imagina, o que acontece muitas vezes e muita gente reclama, e eu acho que isso é uma red flag, que é, eu tinha uma viagem de Porto Lisboa para apanhar um voo Lisboa-Dubai. Outro exemplo, o voo atrasou 45 minutos a sair do Porto, atrasou mais não sei quantos minutos a ir, ou seja, imagina, chegaste com 1h e um quarto de atraso, o avião era às 10h30 e partiu sem ti. Ou partiu partiu sem ti, mas tu chegaste e tiveste que andar a correr. Isso é uma parte. Eu nunca fui ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, mas do que dizem, pessoas que vivem lá, aquilo é gigante. Para andar de um lado ao outro é horrível. Também é igual do Porto, mas também faz sentido, porque é na capital. E tu vais ver aos comentários, e eu reclamei, eu fiz reclamação no balcão, mandaram-me ligar para a linha, da linha mandaram-me ligar para um e-mail, do e-mail mandaram-me fazer uma plataforma. A plataforma eu tenho um número da reclamação que é X e não tenho resposta até desde dia, por exemplo, 24 Sim. de janeiro. Imagina, Estamos imagina 19 de outubro, que é a data que nós estamos a gravar isto. Estamos a 19 de outubro e tu ainda não tens resposta da pessoa de 24 de janeiro. E estás a falar de muitas vezes perderem voos, que toda a gente sabe que viajar na Emirates não é barato, e que perdes às vezes um voo de 3.000, 4.000 euros. eu já soube um caso. Lá está, porquê? Pá, atrasou. Eu sei que a culpa não é deles, mas a culpa é deles quando o serviço de apoio ao cliente não responde corretamente ou não responde de todo à reclamação da pessoa. Imagina o que é tu perderes um voo, tens uma pessoa no hospital Certo? e vais visitá-la. Certo. Perdes um voo, Uhum. a pessoa morre. Ok. Ok, é isso. Não, estou a pensar tipo, Mas imagina, quando eu falo ok, é o sentido certo. já aconteceu. Eu conheço tipo um caso que literalmente aconteceu isso. Não conseguiu ouvir. Não foi, morreu, mas não conseguiu vir mais cedo. E na altura que veio, vinha para vir ao funeral e não conseguiu chegar a tempo do funeral. Por causa disso. Ou por exemplo, e lá está, é outra coisa da companhias aéreas, e agora é geral, não estou a falar não só da TAP em específico, estou a falar de geral. Tá, eu também não estou a falar da TAP, atenção. Estamos a falar de geral. Imagina, por exemplo, chegares, tens a reserva confirmada e por obra e graça de Nosso Senhor Espírito Santo, o voo é cancelado. E tu dizes assim, ok, o voo é cancelado e eu vou chegar e vou colocar e vou reservar noutra. Ok, a companhia aérea tem que me arranjar uma solução. Porque não fui eu que cheguei mais tarde. Eu cheguei 2 horas ou 3, às vezes na Ryanair são 3 horas de necessidade, não sei para quê. Não me perguntem. Imagina, chegas 3 horas antes, o voo na companhia X é cancelado, porque eles querem, ou seja, eu vou dizer porque eles querem, não, ou seja, não é porque eu quero. Sim, por fatores por externos. fatores externos que não depende de mim, porque eu fiz tudo direitinho. Tu vais ao balcão, o próximo voo na nossa companhia aérea é só daqui a uma semana. Ou daqui a 2 dias. Ok, tudo bem, mas eu tenho que estar no Porto amanhã. E eu reservei a viagem para hoje. Eu não reservei a viagem para amanhã. Eu reservei a viagem para hoje. E eu hoje quero viajar. Qual é a solução que me dão? Não conseguimos dar solução. Não temos solução. Não há. Tem. Não é? Sim, mas o que é que a companhia aérea diz? Não temos solução. Agora, olha, tenho que fazer uma reclamação. Porquê? Eu não vou reclamar de algo que a culpa não é minha. Ou seja, eu vou reclamar de algo que a culpa é deles, certo, mas eu quero uma solução. Na hora, eu até posso fazer a reclamação depois. Posso. E estou no direito de o fazer. Toda a gente tem direito a reclamar. Mas lá está. Tu, por exemplo, vais viajar numa companhia aérea em que te vão dizer isso. Só se for muito, muito obrigado. Só se a única companhia aérea que viaja para aquele destino em específico for apenas a companhia A, B ou C. Porque caso contrário tu não vais viajar. Tipo, sei lá, não sei, não te consigo dizer essa cena, mas sei lá, estou-te a pensar aqui em coisas de, sei lá. Sim, agora não vem a ideia, assim, red flags. E imagina, por Propriamente. exemplo, lá está, nós estávamos a falar disso, mas lá está, isso acontece, e já sei o que eu estava a dizer. Muitas vezes a malta só cai nessas coisas
Não das companhias aéreas, porque lá está. Isso são fatores externos que tu não controlas, muitas vezes. Nós estamos às vezes, né? Sim. Mas, por exemplo, os hotéis, é aquela coisa que estavas a dizer, é pesquisa. Vocês não têm ideia do que às vezes uma pesquisa faz Se falta. descobre. Mas às vezes, imagina, ei, eu quero ir para aquele hotel. Se calhar não queres. Imagina, eu quero ir para o Ibis em sei lá no onde. E é fixe. Porque muita gente, por exemplo, o Ibis. Muita gente diz mal do Ibis. Eu não quero ir para o Ibis. Porquê? Eu estive no Ibis em França, no Porto de Percy. E foi tipo, se calhar, um dos maiores hotéis melhores que eu tive. Tipo, não estamos. Ok, numa escala de se calhar pagaste tipo 80, 60 euros a noite. 100 euros no máximo a noite. Se calhar, não sei. Por exemplo. Se me disseres que foi os melhores que tiveste, eu Não, isso não, mas imagina. chamava-te já. Não, mas isso não, mas imagina, mas muita gente fala mal, não é fala mal, é tipo, ai, não vou para o Ibis. E se calhar vão para uma hotelaria mais conhecida, uma rede de hotéis mais conhecida, em Porque que isso é fama. É fama que tu dás às coisas. é aquela coisa dos influencers, por exemplo, não é? E não só, é fama que tu dás às coisas. Tu sabes que, por exemplo, tal, eu não quero viajar em low cost, quero ir para a TAP. Sim, é pior. Mas as pessoas querem ir. Porquê? Eu não viajo em low cost. Porque as low cost são isto, são aquilo. Às vezes são melhores. Sim. Ai, tem menos espaço de perna. Também, e não é experiência, acaba por ser um bocado a experiência. Chega do ponto A ao ponto B. Sim, o avião chega lá na mesma. Como há mimos aí, por exemplo, na net, estavas a falar da TAP, a Ryanair é terra mesmo. Não, A não, terra. terra, nem com o avião ir ao contrário, mas te garanto que é a terra. Não, mas é isso, imagina. Não, a maior parte das vezes, por exemplo, há muita gente que fala, o overbooking, não sei o quê. A maior parte das vezes não é Nas low cost. Não é. Eu sei lá se a Ryanair faz os procedimentos de segurança e não sei o quê. Muitas vezes, eu estou a falar na Ryanair porque a Ryanair é provavelmente a mais visada. Também porque é a mais conhecida. Sim. Quer dizer, há muitas, mas vê-se se calhar muito mais voos da Ryanair e de aviões aí a recircular na Ryanair. Que é sempre roda no ar. Que é sempre roda no ar, que aquilo é... Porque vocês não têm a noção, por exemplo, as low cost têm uma... E eu já pesquisei sobre isto. As low cost funcionam de uma forma muito simples, que é, quanto menos tempo tiver no sol... Quanto menos tempo eu tiver no sol, melhor. Porque vocês não sabem, se calhar não sabem, o lugar que vocês ocupam, o avião ocupa no aeroporto é pago. E é pago a peso de ouro. E muita gente não tem noção disto. E então o que eles fazem é, eles chegam a terra, carregam o avião, metem o combustível no avião e arrancam outra vez. Fica muito mais barato, compensa-lhes muito mais abastecer pau. Exatamente. E o dinheiro que eles cobram consegue abater essas despesas. Exatamente. E está sempre cheio, os aviões estão que sempre não cheios. seja low cost, pagas mais. E eles querem. O facto de eles não fazerem isso de vai e vem, eles têm mais despesas, têm mais encargos do que propriamente, por exemplo, a manga e tudo mais. Isso, sim. Têm mais encargos. Eles As pessoas dizem assim, por exemplo, levam às vezes, vou para a Ryanair e eu entro sempre de escadas. Eu já entrei de manga. Eu já saí e entrei de manga na Ryanair. Eu fiquei tipo... aliás, Sim. quando eu vim de Itália, uma pessoa sabe e lá está, como tu disseste, eu conheço algumas coisas, então eu vou ver o aeroporto do Porto, né? E ele está sempre a andar, e a gente não vai sair de escadas. Eu olhei e a minha mãe diz-me, olha, a gente vai ao cheio de manga na Ryanair? Eu estou parvo. Disse mesmo, eu estou parvo. Não, mas Porque isso agora é mais recorrente. Sim, Mas a questão... mas porquê? Mas eu entro de escadas, apanho não sei o quê. Amigos, eu percebo, eu compreendo, é muito mais chato entrar de escadas porque tem que subir escadas, eu percebo, mas entendam que É chato se é estiver a chover. muito mais barato. É muito mais barato e a questão é, as companhias que não sejam low cost, elas precisam de sustentar. E para além dos preços mais caros, o overbooking aparece porquê? Porque eles, como têm tantos custos, eles vão vender sempre, porque na eventualidade de alguém não aparecer. não aparecer, o avião está sempre cheio. Exatamente. A Ryanair não, o avião está sempre cheio. E ponto. Lá eles não, às vezes deve haver. Estou a dizer deve haver, também não sei, nunca andei assim. Sim. Nunca andaste em companhias de bandeira ou companhias que não sejam low cost. Exato.
uma pessoa é pobre. Exatamente. Mas eu acredito que aquilo vá muitas vezes a 70%. Sim. Ou até menos. Exatamente, mas imagina, por exemplo, e muita gente também diz assim, e a Ryanair faz controle de segurança? Digam-me um acidente, por exemplo, e isto é verdade, digam-me um acidente que tenha acontecido, atenção, não estou a falar daquelas coisas de pousarem e às vezes, o trem de pouso não baixar todo e ele cair de lado e não sei o quê, pronto, aterrou na mesma, a verdade é uma, por isso é que toda a gente brinca com isso, que é a situação de eles aterram na mesma, mesmo que o avião não dê para aterrar. São as únicas pessoas que tu vês vídeos na Madeira e eles aterram à primeira. Portanto, próprios à Ryanair por isso. Não obstante, eles fazem... mas eles não fazem... mas eu nem sei se a segurança é o que, por exemplo... E agora vou falar, no Emirates se faz. Meus amores, eu posso-vos garantir a vós que se calhar é redobrado ou triplicado porque vocês não veem um acidente conhecido da Ryanair ter caído um avião. Vocês já viram da Malaysia, já viram da Air France, vocês já viram daquele, por exemplo, na China, acho que foi na China, não sei, que se espetou contra o muro, infelizmente. Pronto. Já viram do Brasil na Voipass, por exemplo, também é um facto. Isso também são voos de longa. Sim, certo, mas imagina, por exemplo, mesmo a Lufthansa, ou se calhar até mesmo a Iberia, ou o que seja, já toda a gente se calhar teve acidentes de um avião cair ou qualquer coisa assim. Mas eles não fazem aqueles procedimentos. Se calhar fazem mais do que provavelmente vocês imaginam. Portanto, viajar numa low cost não é assim tão mau quanto isso. Também não temos a certeza se os outros fazem, não é? Nós não temos lá para ver. Exatamente. Eles fazem manutenções. Se não quero saber. Tipo, eu só quero que aquilo me leve do ponto A ao ponto B, que eu vá e não me saia uma asa no meio do caminho. Eu entendo, e é por causa disso que a Ryanair não faz longo alcance. Sim. Porque é mais dispendioso. E obviamente aí tens que ir numa companhia aérea em condições. Exatamente. Porque vais, imagina, se fores daqui para Las Vegas... daqui ao Japão, por exemplo, são 19 horas. Eu tive um colega meu que foi, 2 colegas meus no trabalho que foram daqui a Alemanha, na Lufthansa, e depois mandaram 16 horas, ou lá não sei o que foi, na Lufthansa seguidas. Aí, malta, inevitavelmente vocês vão pagar mais pela viagem, vocês vão pagar mais pelo tudo, porque também vão mais confortáveis, melhor. O avião é melhor e tudo isso, e não Canadá, sei o quê. e não sei o que, são 20 e tal horas. É isso, percebes? Tipo, é aquela coisa, e tal, a viagem, a low cost são assim. Não é só, e muitas vezes, mas eu prefiro pagar 200 ou 300 euros, cada vez mais, e isto é mal de se dizer, mas cada vez mais as empresas grandes, e quando eu falo em empresas grandes são empresas não low cost, companhias aéreas não low cost, cada vez mais estão a ser low cost, porque se puderem colocar 200 pessoas na classe económica, 30 pessoas na classe executiva e 6 pessoas na primeira classe, quem tem primeira classe, que são poucos ou nenhum, a maior parte é tudo executiva e económica, se tu puderes colocar mais gente na económica, tu vais ser enlatada na mesma. E não é por ser uma companhia não low cost. Vocês podem ir viajar, por exemplo, na TAP e apanharem um avião em que vocês não têm espaço de pernas. Vocês podem ir viajar na Emirates e terem um espaço menos comprido de pernas. Vocês podem viajar na United. Sei lá, estou a dizer aqui companhias que me estou a lembrar, e vocês vão ter ali na mesma a económica completamente sardinhas. E vocês vão na Ryanair e se calhar têm sardinhas na mesma. Olha, mas não são tão sardinhas, não sei. Aquela... Eu só viajei na Ryanair, Transavia e Lufthansa, portanto eu só posso falar dessas três. Já fui na EasyJet. E na EasyJet, sim, desculpa. E mesmo na Ryanair, a Lufthansa, na Ryanair e na Transavia são low cost, ok. Na Lufthansa, ok, eles com mais espaço de pernas. Pronto, também já foi há uns anos, mas lá está. Mas imagina, agora vamos entrar na polémica da Ryanair. Que é a Ryanair que queria pôr aqueles bancos em pé. E adorava, juro. Não, mas eu vou-te explicar. Ele explicou isso. Ele explicou isso. Ele quer que não é pôr o avião todo assim. É uma parte, a última, acho que é os 10 lugares atrás, a fila de trás, as últimas 10 filas. Ele queria pôr em pé porque assim, os normais têm sentado e pagam 25 euros. Os outros pagam para aí 10? Os outros pagam tipo... Não, ele até acho que disse 2 euros. E vão na viagem. E nem mais low cost. E conseguem pôr lá mais pessoas. Mais ou menos ao mesmo valor. Fazem, se calhar, menos viagens. E ganham... Mas aí é uma questão que é... Tu, ok? Mas lá está, mas aí há a opção. Mas tu viajavas, por imagina... Vamos imaginar, a Ryanair implementava isso.
Chegavas lá, overbooking, por exemplo. Ou pá, escolher lugares. Todos escolhidos. Tu viajavas de pé. Imagina, por exemplo, daqui à Itália, 2 horas de pé. Mas aí tu tens a opção se queres ir ali ou não. Não. Estou a dizer uma coisa que é. Por exemplo, como aconteceu, como eu falei no episódio passado, na cena da Transávia, a minha colega que fez a reserva e não conseguiu. E teve que pagar mais por ter o lugar. Imagina, tu, por exemplo, o único lugar que tu tens disponível é o de pé. Sim, mas... Daqui até França. Mas Tu ias de imagina. pé? Não tinhas mais lugares no avião. Sim, mas imagina, a ideia dele era haver um bilhete, não é escolha de lugares. É haver um bilhete para o avião sentado. Ok. E haver um bilhete, ia dizer bilhete, um bilhete para o avião em pé. Ok. Eu achava que, imagina, por Não. exemplo, tu compravas o bilhete, por exemplo, por 20 euros e depois, se quisesses pagar, se quisesses Não, escolher não, lugar não. numa forma, é um valor. Se Pelo- quiseres ir de pé, continuavas com os 20 euros. Pelo menos no foi o mesmo que eu bilhete. percebi. Tanto que ele queria cobrar também para as pessoas irem para a casa de banho. Para quê? Que é para as pessoas deixarem de ir à casa de banho, ele tirar a casa de banho e ter mais espaço para pôr cadeiras. Eu acho que cada vez mais que esse gajo da CEO da Ryanair, que eu sei o nome é Michael O'Leary, acho eu, é Acho que sim. completamente delusional. Mas o gajo é visionário. Oh, malta, então é assim, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a porra da cabine do piloto, ok, o avião é full full self-driving, basicamente, FSD tipo Tesla, e ele vai, eu garanto-vos que ele não falha. Mas imagina, tecnicamente ele não está errado. Quantas vezes... Não é quantas vezes, é quantas pessoas vão à casa de banho. Não sei, eu nunca fui. Eu também não. Numa viagem de 1h30, Tu vais à casa de banho justifica-se antes? ir à casa de banho. Há muita gente que vai à casa de banho, não sei para quê. Deve eh, ser para vão- experienciar a casa de banho. Mas deve ser para experienciar a casa de banho. Tipo, como fazer necessidades Eu acho numa casa de banho de um avião? Malta, não sei, não quero saber, acho que aquilo é claustrofóbico. que é um bocadinho. Nunca fui, não tenho a experiência, portanto não sei. O que eu sei é que o gajo é visionário, é um bocado delusional, Opa, mas ele também tem razão em certas coisas. Tipo, as pessoas raramente vão à casa de banho. O que é que a casa de banho está lá a fazer? Eu entendo, emergências. Tem 2 casas de banho, ficam com uma. certo? Imagina, eles podiam fazer isso, é um facto, podiam. Não é? Agora não sei se iriam ter... Claro, não, atenção, estou a falar viagens menos de 2 horas. Sim, Daí não. mais 2 horas acho que também é um bocado overrated, vamos assim dizer, dessa cena. Pá, e de que me estou a lembrar, acho que não tenho assim mais nenhum assunto assim que a gente possa Acho que falar não. neste episódio do podcast. Acho que foi fixe, temos Acho que aqui foi um já cerca de episódio 1 leve. hora. Pá, eu estou a dizer 1h10 porque nós estivemos aqui ainda a testar umas coisinhas antes para ter a certeza que nada ia falhar desta vez e acho que não falhou. Estou proud. Portanto, opá, acho que é só isto. Se vocês não viram o primeiro podcast, o primeiro episódio, vão ver. Vão ver. Está um bocadinho mais longo não e está como eu tão- disse, não está tão, se calhar não está tão Tão bom bem quanto conseguido. este, porque lá está, tivemos problemas técnicos com as Agora gravações podemos e olhar para afins, exatamente. Portanto, não tem assim tanta coisa quanto a gente se calhar queria, e temos aqui alguns assuntos repetidos que não era suposto muito provavelmente acontecer, mas pá, são questões que nos ultrapassam nessa área. Fiquem sempre atentos também às nossas redes sociais, nomeadamente Instagram e também Instagram, Que basicamente. bem dizido. Por causa das situações de promoções, nós estamos aí a ver algumas promoções interessantes, Muito interessante. muito boas, e acreditem que se calhar não voltam tão cedo. Já não estamos a falar se calhar no Natal, porque o Natal já está quase aí à porta e não faz muito sentido ver viagens Mas para o verão, já Natal. temos coisas para Temos verão. coisas já planeadas para o verão, quanto mais cedo melhor. Portanto, vejam o outro podcast, está muito fixe, estejam atentos às nossas redes sociais também. E nós vemo-nos No próximo episódio. por aí, no próximo episódio de mais um Room Sessions, que agora sim temos nome. Vamos. Portanto, fiquem bem. Tenham uma ótima semana. Senhor, já comprei. Que isso parecia, agora antes, isso parecia muito tipo, ida em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Portanto, fiquem bem, tenham uma ótima semana e vemo-nos no próximo episódio. Até lá. Room Sessions, a me guiar, o som do vento, vou viajar, histórias guardadas no olhar. Vai
paisagens